fazer de rosto, de irmão. São estes os irmãos que vivem sem ter o que comer, os irmãos que vivem sem roupa, os irmãos que vivem peregrinos, os irmãos que vivem encarcerados, os irmãos que vivem enfermos. No Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII disse: é necessário abrir as portas, as janelas, a igreja está lotada, porque os pobres não estão dentro dela, porque os empobrecidos não fazem parte dela. E disse: vamos retomar a força do Evangelho. E tem um belo documento da igreja que se chama Gaudium et Spes, que diz: as alegrias, as esperanças, as tristezas dos discípulos de Jesus são as alegrias, as esperanças dos seguidores. Depois esse documento diz, numa outra parte, de que essa é a esperança, levar a esperança. Depois, na Lumen Gentium fala, a igreja é o povo de Deus. E aí a gente entrou com o mês de 68, a igreja nas casas. E aí começa a leitura da palavra de Deus. E aí o povo se apropriou da palavra de Deus. Por isso nós somos em tanta gente. Tubarão, Criciúma e Florianópolis encontram uma concentração semelhante. Joaçaba, Caçador, Laje e Chapecó se encontram. Nós somos hoje mais ou menos 15.000 pessoas do estado que vieram das casas com grupos de reflexão, com a palavra de Deus, motivados pela força de Deus, motivados para reconstruir esse caminho. E aí eu quero voltar a Paulo, porque Paulo, no primeiro momento, pensava que ele ia converter os grandes, que ele ia converter os intelectuais, que ele ia converter os sábios, e foi naquele grande lugar chamado Areópago, e falou do Deus desconhecido, do Cristo crucificado, e eles disseram: Paulo, não nos interessa a tua palavra, porque Paulo não tinha os pés no chão, tinha teoria na sua cabeça, convertido, mas faltavam os pés. Paulo sai dali frustrado, caminhando, diz: aqui não é o meu lugar, vou para Corinto. Por isso nasceu Corinto, comunidade de Corinto, tinha 500.000 pessoas já Corinto. Paulo vai para o porto, e no porto de Corinto ele começa a fazer experiência, e ele descobre, olhando o rosto dos prostituídos, das prostituídas, o rosto das crianças, o rosto daqueles que comem as migalhas que caem no corpo, os restos, os escravos que trabalhavam duramente. E ele começa a entrar nessa realidade. E ele diz: descobri o Cristo crucificado e abandonado. E fiz do Cristo crucificado e abandonado o tudo da minha vida. E diz: todo o resto eu jogo fora. E redescubro esse caminho como o caminho. E aí a gente olha Medellín, o fio de história, poeta, opção pelos pobres, pela juventude, Santo Domingo, e agora Aparecida, que de novo ratifica os grupos de reflexão, as comunidades eclesiais de base, e diz que toda comunidade tem de ser espelhada nos atos dos apóstolos. Então vamos às fontes, tomando os atos, que se fala como devemos viver para ver o rosto do crucificado e assumir esse rosto novamente na prática de um caminho do ressuscitado. Cheguemos então às primeiras comunidades que falam aonde a gente tem que se espelhar, para que não se diga que as comunidades eclesiais de base são marxistas, são ideológicas, são arruaceiras, como se diziam todos. As comunidades eclesiais de base é a igreja nas casas, é a igreja que nasce do grito
o oprimido. É a igreja do grupo, é aquela igreja pequenininha nossa, lá da nossa casa, do nosso peito, da nossa comunidade. Eu moro no morro, é aquela igreja que faz a vida da Dona Maria,